Hein? Virou uma final. O Fluminense pode se garantir praticamente na Libertadores essa semana num Fla-Flu que tende a ser um grande jogo, tá? Tende a ser um grande jogo. Vou rodar a vinheta no Giro de Notícias aqui, a gente fala bastante sobre isso. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora trocar uma ideia sobre esse jogo, porque eu vou te listar aqui alguns motivos que vão fazer esse Fla-Flu ter se tornado este grande jogo e poder se tornar ainda mais pra gente um grande jogo, né? Mas não esqueça aí de apertar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, tá? Que isso é muito importante, tá? Passar aqui embaixo, por exemplo, compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos aí de WhatsApp. Isso ajuda bastante a gente aqui. Beleza? Vamos lá, tá? Primeiro grande motivo. É um Fla-Flu. Desculpa, mas só isso já é suficiente pra gente estabelecer esse jogo como um grande jogo. Não existe Fla-Flu pequeno, tá? O menor Fla-Flu que você vai se lembrar. Pô, tem alguns muito pequenos. Tem Fla-Flu em tudo quanto é lugar, tem Fla-Flu fora do Rio, teve em Natal, né? Teve em São Paulo. Fla-Flu com os dois com reserva e tal. Mas ainda assim tu lembra. Eu acabei de lembrar aqui, não falei? De Natal a gente ganha, inclusive. Teve o de... Não, acho que o de Natal a gente perde. Não, ganhamos mesmo. 2-1, virada. A gente ganhou de São Paulo. Tá bom jogar Fla-Flu fora do Rio, né? Seria... né? Teve em Cariacica que a gente empatou. Um jogo... Esse aí é um exemplo. Um jogo totalmente esvaziado, fora do Rio e tal. E todo mundo lembra. Então, esse já é o primeiro fator. É um Fla-Flu. Isso já torna o jogo gigante. É o maior clássico do Brasil. Beleza? Segundo fator, tá? Para os dois times, esse jogo é muito importante. Vou botar a tabela aí na tela. Para o Fluminense, o jogo é extremamente importante. Isso porque, se o Fluminense vencer o Flamengo, basicamente dos últimos 4 jogos que faltam, com a derrota do Atlético Mineiro pro Red Bull Bragantino, eu tô falando isso daqui há um bom tempo, se o Fluminense vencer o Flamengo e for a 54 pontos, ele precisa de uma vitória nas últimas 4 rodadas para estar na Libertadores do ano que vem. Isso para estar na pré, pelo menos, né? Para conseguir a vaga direta, aí você pode até virar e falar, pô, Gabriel, mas nem precisa vencer o Flamengo. Pode vencer o São Paulo e vencer o Bahia na última rodada, por exemplo, a gente tem garantido na Libertadores. Beleza, concordo, tá certo. Mas se a gente quiser a vaga direta, e vou gravar um vídeo ainda sobre isso, tá? A pré-Libertadores ano que vem parece que tá vindo chata, tá? A situação é melhor não jogar a pré, não. Mas a pré, pra não jogar a pré, aí vencer o Flamengo vai ser crucial. Isso porque, nessa rodada, por exemplo, o Bahia vai ter um jogo difícil contra o Fortaleza em casa. Difícil talvez eu tenha exagerado, mas um jogo chato contra o Fortaleza em casa, o Fortaleza brigando pra não cair. Então, pode ser que o Bahia tropece. E aí, se a gente ultrapassa agora vencendo o atual líder do campeonato, a história muda. Então, o jogo é muito importante pra gente, tá? Se a gente perder, a gente ainda tem chance de conseguir a vaga de mesmo direta, só que pra isso a gente vai ter que ajudar ainda mais o Flamengo, né? Porque a gente precisaria ganhar o Palmeiras. Tem como a gente conseguir essa vaga direta perdendo pro Flamengo e Palmeiras? Até tem, mas é bem difícil. Então, né, nesse caso, pra conseguir a vaga direta, passa também por a gente não perder pro Flamengo nessa quarta-feira. Por outro lado, esse jogo também é muito importante pra eles, tá? E aí é o terceiro motivo. Lembra de 2023? Para quem não se lembra, o Flamengo estava disputando ponto a ponto aquele Campeonato Brasileiro. 2023, com Botafogo e Palmeiras. E um jogo no Maracanã, uma semana depois do título da Libertadores, praticamente acaba com as chances do Flamengo de ser campeão daquele Campeonato Brasileiro, ou de continuar na disputa efetiva. O que acontece? O Flamengo empata no Maracanã por 1-1 com o Fluminense, com um gol de bunda do Johnny Gonçalves, que chegou, inclusive, naquele jogo, o seu segundo gol em Fla-Flu. Dessa vez, a gente talvez não tenha um poder tão forte, assim, de tirar o Flamengo da briga pelo título. Mas a gente pode salvar o Brasil do mal. O que eu quero dizer? O Palmeiras está 3 pontos atrás do Flamengo, depois perdeu um clássico para o Santos. Lembrando, o Santos na 16ª posição do Campeonato Brasileiro agora, depois que venceu. Antes estava na 17ª dentro do Z4. E o Flamengo acabou ganhando o Sport, o lanterna do campeonato, e abrindo 3 pontos de diferença. Mas o critério de desempate diz que, se o Palmeiras empatar em pontos com o Flamengo, ele ultrapassa.
Ele fica à frente. Então uma vitória agora, no caso nosso, né, com eles, se o Flamengo perder este jogo pro Fluminense, o Palmeiras vai ter a oportunidade, já que o Palmeiras também jogará nessa rodada, mas o Palmeiras não jogará contra o Atlético Mineiro na MRV. Até falei isso errado em um determinado momento, que o jogo, enfim, a CBF mexeu na tabela por conta dos jogos da final da Libertadores e da final da Sula. O jogo do Palmeiras vai ser esse daqui, ó, da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. Então, o Palmeiras, bastará o Palmeiras, se ele tiver ganhado, ele ganhar o Vitória, o jogo dele é antes, ganhou o Vitória, se o Fluminense ganhar o Flamengo, o Palmeiras volta à liderança do Campeonato Brasileiro e o Fluminense pode atrapalhar. Então esse jogo é muito importante pro rival também, pro Flamengo, tá? Porque dessa maneira, se o Flamengo ganha um clássico contra o Fluminense, clássico que o Palmeiras perdeu no final de semana contra o Santos, por exemplo, ele vai ter na sequência Red Bull em casa, um jogo difícil contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, mas longe de ser a dificuldade de um clássico. Nas duas últimas rodadas tem o Ceará no Maracanã e vai sair para jogar. Aí esse sim, um jogo muito difícil contra o Mirassol lá em Mirassol, mas um Mirassol que provavelmente já vai ter encerrado sua participação no campeonato. Já vai estar garantido no G4, possivelmente não consegue ganhar mais nenhuma posição, não consegue também ir para pré-Libertadores, então talvez abaixe um pouquinho a guarda. Claro, né? Aí vem aquela mala, vem aquele, né? Aquela situação toda, ter a vontade de repente ficar invicto em casa, mas não é a mesma coisa de você estar lutando por um prato de comida e você estar lutando por uma sobremesa, né? A gente sabe como é que funciona a situação. Então, nesse momento, o último adversário que talvez imponha todas as dificuldades ao Flamengo é o Fluminense. A dificuldade da rivalidade, a dificuldade do futebol, a dificuldade do momento é o Fluminense. Quarto item, o momento. Esse clássico igualou as coisas no momento. E por que eu tô falando isso? Desculpa, mas se você pega pra ver, a tendência nossa é achar o quê? Achar que o Fluminense por estar na 7ª posição e o Flamengo na liderança, o Flamengo vem passando o trator, nossa, como tá jogando muito melhor do que o Fluminense. Mas o momento não mostra muito isso. É fato, tá? A gente tá falando de um time do Flamengo que tem 10 derrotas no ano. E se a gente até desconsiderar ali o início do Carioca, onde tava jogando com um time completamente alternativo e perdeu 2 vezes pra Boa Vista e Nova Iguaçu, o Flamengo tem 8 derrotas jogando a Vera no ano. Gente, isso é muito pouco, isso é fato. Né? É um time que perde muito pouco, é um time que leva poucos gols. Você olha a defesa do Flamengo no ano, o time tomou 43 gols em quase 70 jogos, 69 jogos. Tá falando que é muito pouco mesmo. Eu não tô tirando aqui falando que o Fluminense hoje está no mesmo nível do Flamengo. Não é isso, e por mais que aqui seja um canal de tricolor, você não vai me ver negando a realidade. Mas em momento, aí a gente pode falar assim. Vou botar aí só a classificação das últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Se a gente levar em conta somente as últimas 10 rodadas do Brasileirão, o Fluminense é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Sim, exatamente. As últimas 10 rodadas, a gente tá falando de 1/4 do Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais de 1/4. O Fluminense é o melhor time nas últimas 10 rodadas. 20 pontos. O Flamengo fez 18. Eu não tô falando que o Flamengo tá uma merda. Percebam isso. Não tô falando que o Flamengo tá mal pra cacete. Eu tô falando que nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o desempenho do Fluminense tem sido bom. E o do Flamengo tem sido bom. O do Flamengo não tem sido espetacular e o do Fluminense não tem sido médio ou ruim. O Fluminense vem numa ascendência, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Os últimos jogos, inclusive, do Fluminense foram um 0x0 sólido contra o Cruzeiro, disputado contra um time que tá lá em cima também. Uma vitória contra o Mirassol num jogo sólido também. Aí uma derrota péssima pro Ceará, mas uma vitória ok pra boa contra o Ceará, uma vitória boa contra o Internacional, uma derrota péssima contra o Vasco. Percebam que tem 2 jogos péssimos, né, nessa sequência, mas uma vitória ruim contra o Juventude, uma derrota ok contra o Mirassol, uma vitória ótima contra o Atlético Mineiro. Percebam que o Fluminense, nesse tempo, tem vários jogos ótimos e bons. O Flamengo, apesar de conseguir o resultado, e por isso que tá na liderança do campeonato, não fazia um bom jogo contra o Sport até ter 2 a mais em campo. Pelo contrário, estava perdendo do lanterna do campeonato e jogando mal. O Flamengo, apesar de ter feito um jogo sólido contra o Santos, quase tomou um empate em 5 minutos na reta final, 3-2 o jogo. Empatou com o São Paulo por 2-2, tendo não vou ficar falando muito de arbitragem aqui, mas assim, tendo um pênalti ali, né? Naquela situação, complicado e tal, mas fez um jogo completo, com muita mais dificuldade do que deveria fazer contra a equipe de São Paulo e empatou. Foi um jogo bom, não. Tá?
Aí, se eu considerar só o Brasileirão, o Flamengo perdeu pro Fortaleza recentemente, de 1-0. Então assim, a gente tá falando de um duelo que tem a competição. E aí eu entro pra um quinto item, que é os desfalques de lá. E isso, apesar de, né, a princípio ser até ruim, que você vai falar, pô, isso quebra um pouco o espetáculo. Mas do nosso lado, dane-se o espetáculo, eu quero a vitória. Então esses desfalques do Flamengo acabam sendo bons pra gente. O Flamengo tem como atualização, o provável time do Flamengo acaba sendo esse daí. Mas, quando eu olho os jogadores que estão fora, o Gonçalo Plata, por exemplo, jogou pelo Equador contra o Canadá, provavelmente vai jogar de novo na terça-feira, provavelmente, assim, não deve ter condições de entrar em campo, talvez entre em campo só, mas não seja titular. Os jogadores da seleção brasileira, do Flamengo, que estão nessa data FIFA, o Alexandre Danilo, dificilmente jogam também, porque não vão chegar a tempo. O Carrascal, que jogou parte do jogo da seleção colombiana contra a Nova Zelândia, talvez tenha condições de jogo, mas também dificilmente será titular. O Arrascaeta não jogou pelo Uruguai contra o México, deve ser titular na próxima terça-feira, dificilmente entra em campo contra o Fluminense. Então a gente está falando de alguns jogadores do Flamengo que provavelmente estarão fora da partida. A gente está falando simplesmente, gente, do artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Arrascaeta tá empatado com o Caio Jorge, os dois têm o mesmo número de jogos, mas assim, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro ficando fora de um jogo, né? Isso é bom, isso é positivo pro Fluminense, tá? A gente tá falando de uma defesa do Flamengo frágil. Não é à toa que o Flamengo, até mesmo com os outros jogadores, mas não é à toa que o Flamengo tem tomado tanto gol no Campeonato Brasileiro, não é aquela defesa, super defesa, mas não. O Flamengo tomou um gol do Sport, poderia ter tomado mais, tomou 2 do Santos e tomou 2 do São Paulo. São 5 gols em 3 jogos. Tá? E se a gente considerar os últimos 5 jogos do Brasileirão para ampliar... Aliás, pode até considerar os últimos 6 jogos, né? Para ampliar um pouquinho mais a brincadeira. O Flamengo vai ter tomado 8 gols em 6 jogos. Tomou 2 do Palmeiras, 1 do Fortaleza, aí não tomou do Sport, tomou 2 do São Paulo, 2 do Santos, 1 do Sport. Novamente, 8 gols em 6 jogos. Se eu usar a mesma métrica pro Fluminense, os últimos 6 jogos do Fluminense, o Fluminense não tomou gol do Cruzeiro, o Fluminense não tomou gol do Mirassol, o Fluminense tomou 2 do Ceará, não tomou gol do Ceará no outro jogo, não tomou do Internacional, tomou 2 do Vasco, não tomou do Juventude, deixa eu ver se aqui eu tô em quantos, eu tô em 7, e tomou 2 do Mirassol. O Fluminense também tomou 6. Entende? Que o jogo é muito mais disputado do que a gente tá falando que realmente, do que parece que realmente é. A linha de defesa do Flamengo com Emerson Royal, Ayrton Lucas e João Souza não é melhor do que a linha de defesa do Fluminense com René, Samuel Xavier e Thiago Silva. Então, existe sim, esse é mais um motivo que existe uma disputa. E o último motivo, esse a gente vai olhar mais pra dentro da gente, tá? É que a gente precisa melhorar o nosso desempenho contra o Flamengo, gente. Não dá pra eu achar normal eu abrir essa tela aqui e eu achar normal que tenham tantos quadrinhos vermelhos, pô. Olha só isso. Isso aqui é a tela do bom site flusão.info, flusão.xyz, computa todas as estatísticas do Fluminense que você possa imaginar. E esses são os últimos 12 jogos contra o Flamengo. A gente só ganhou um dos últimos 12. São 6 derrotas, 5 empates... Perdão. São 6 derrotas, 5 empates e 1 vitória. Só teve aquela vitória no jogo do Mano Menezes lá contra o Felipe Luiz em 2024, né? Gol do Lima, por sinal, um bonito gol ali, 1-0. Depois o 2-0 foi do Arias? John Arias, exatamente. John Arias entra no intervalo desse jogo. Gente, desculpa. Uma vitória, teve uma vitória. Não dá pra gente achar normal dos últimos 12. É claro que os caras têm mais vitórias no histórico, mas essa diferença já foi muito menor. E aí isso pra mim é um ponto, pensando em história no geral, também que seria muito necessário. E na verdade tem mais um, tá? Um extra aqui, 7 motivos mais um, que é o falecimento do Celso Barros. Um dos grandes... Eu falei essa frase e vou repetir aqui. Se hoje o flamenguista se preocupa em zoar a gente de Série C, é porque existe Celso Barros. Porque se não existisse Celso Barros, o flamenguista nem tava nem ligando mais pra gente. Ninguém liga, ninguém zoa o torcedor do América porque ele tá na Série B do Campeonato Carioca há um tempão. Exatamente, porque segue lá. A gente saiu da Série C também por causa do Celso Barros, um dos grandes causadores disso. E vencer um Fla-Flu nessa quarta-feira vai ser sim relembrar de grandes Fla-Flus, como o Fla-Flu do Creu, o 5-1, o 4-1, perdão, da final da Taça Rio de 2005. Vai se lembrar de grandes Fla-Flus, como por exemplo
da estreia do Carlos Alberto, aquele 3-0 fulminante no início do jogo. Vai se lembrar do Fla-Flu do Centenário, do Fla-Flu do vôlei do Fred. Grandes Fla-Flus que a gente tinha o patrocínio da Unimed, que o presidente era o Celso Barros. Então isso é algo muito importante também, a gente ganhar esse Fla-Flu nessa quarta-feira, em memória do Celso Barros. Beleza? Tem mais motivos? Coloca aqui embaixo na caixa de comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu.